Olá, senhores, sejam bem-vindos a mais uma aula da série Integração de Conhecimento, projeto LDA Uni. Sou o professor Silvano Batista e a aula de hoje será sobre curva de disjuntores. O que nós abordaremos nessa aula? A importância das curvas de disjuntores para a proteção, tipos de curvas, a utilização das curvas para cargas específicas. Primeiramente, vamos saber o que é um disjuntor. O disjuntor atua em função dos níveis de corrente elétrica que atravessa o sistema. Quando ocorre alguma sobrecarga ou curto-circuito, o disjuntor desarma e interrompe o funcionamento de toda a rede, impedindo danos ao próprio circuito e aos eletrônicos nele conectados. Os disjuntores possuem uma característica muito importante, que é a curva de ruptura, que está relacionada ao tempo que o disjuntor suporta uma corrente acima da corrente nominal e a quantidade a mais de corrente acima da nominal. Então vamos saber o que é uma corrente nominal. É o valor de corrente discriminado na referência do disjuntor, a partir do qual o disjuntor vai atuar. Vamos ao exemplo. Um disjuntor de 10 amperes atua quando a corrente chega a 10 amperes. Então, a curva de ruptura é a porção de tempo, normalmente em segundos, que o disjuntor leva para atuar quando a corrente de curto-circuito ultrapassa a sua corrente nominal. E o que é corrente de curto-circuito? É a corrente elétrica de valor altíssimo que atravessa um condutor ou um dispositivo, com resistência desprezível, praticamente nula, senhores, causando um superaquecimento e danos aos componentes. Existem vários tipos de curva de ruptura. Destacaremos aqui as 4 mais comuns, que são a curva A, B, C e D. Vamos à curva A. Este tipo de curva é muito polêmica, porque diversas pessoas defendem que ela não existe e que a letra A, que aparece na referência do disjuntor, pode ser confundido com o A, lá de amperes de corrente elétrica, da unidade de medida. Mas, por que estamos falando sobre ela? Porque em alguns catálogos esse tipo de curva aparece. Vale lembrar que ela não está designada na NBR NM 60898, que fala sobre a proteção de sobrecorrentes para instalações domésticas e similares. Então, a curva A, os catálogos classificam como uma corrente de curto, um valor entre 2 a 4 vezes a sua corrente nominal. Vamos a um exemplo. Temos um disjuntor e esse disjuntor é de curva A, que possui uma corrente nominal de 10 amperes, portanto, a sua corrente de curto ficará de 20 a 40 amperes. Normalmente, esse tipo de curva é aplicado em proteção de circuitos eletrônicos por serem sensíveis e para circuitos de medições. Como você pode observar na imagem, nós temos aqui voltímetros e amperímetros. O disjuntor de curva B possui curvas de ruptura entre 3 a 5 vezes o valor de corrente nominal. Temos aqui um disjuntor onde a especificação dele mostra que esse disjuntor é um disjuntor de curva B e a sua corrente nominal é de 15 amperes. Logo, a sua corrente de curto ficará entre 45 a 75 amperes. Estes disjuntores são utilizados em redes de baixa intensidade. Isso quer dizer o quê? Baixa demanda de corrente em caso de curto-circuito, como instalações elétricas residenciais, tomadas, equipamentos domésticos, chuveiros, entre outros. O disjuntor curva C possui curva de ruptura de 5 a 10 vezes o valor de corrente nominal. Temos aqui um disjuntor e esse disjuntor tem as seguintes especificações. C, aprendemos que é a curva, e 16 é a sua corrente nominal.
Portanto, a corrente de curto-circuito ficará entre 80 a 160 amperes. Disjuntor curva C são utilizados onde se espera um curto-circuito de média intensidade e onde a demanda de corrente para a partida de equipamentos é mediana, normalmente utilizada em cargas indutivas. E que tipo de cargas indutivas são essas? Motores, sistemas de comando e controle, sistemas de iluminação em geral e em ligações de bobinas. Um disjuntor curva D possui curva de ruptura entre 10 a 20 vezes o valor de sua corrente nominal. Temos aqui um disjuntor e esse disjuntor com as suas características de curva D e 25 amperes de corrente nominal. Logo, a sua corrente de curto ficará entre 250 a 500 amperes. Esse tipo de curva é utilizado onde se espera um curto-circuito de intensidade alta, onde a corrente de partida é muitas vezes bem acentuada, sendo assim muito utilizado em grandes motores e em grandes transformadores. Senhores, espero que tenham gostado. Se gostou, curte, compartilha, segue a gente nas redes sociais para vocês poderem receber mais novidades das nossas aulas. Muito obrigado e até a próxima.